O assunto aqui no programa porque o secretário de governo de São Paulo, Gilberto Kassab, defendeu o governo Lula e disse acreditar que vai haver governabilidade do petista junto ao Congresso Nacional. Kassab participou de um encontro com empresários e diretores de grandes empresas ligadas ao Grupo Voto, Fê. Pois é, e olha só, e no mesmo encontro, Kassab também afirmou que a realização de uma nova reforma tributária, sem que haja uma reforma administrativa, pode impactar negativamente a carga de tributos. Muito bem. Teve um outro ponto extremamente relevante da entrevista que se eu não me engano, foi ontem ou anteontem que o Kassab deu para o jornal Folha de São Paulo. Essas falas dele que a gente está relatando aqui são falas desse evento específico. Mas ele deu uma entrevista em que ele fala o seguinte, eu quero uma repercussão de vocês em relação a isso, minha querida Uafá. Tarcísio Gomes de Freitas não tem cara de republicanos, e sim cara de PSDB ou PSD. Por favor, meu amor, você que chuta tanto o PSDB, como é que você ficaria numa situação em que Tarcísio Gomes de Freitas se filia aos tucanos? Uma possibilidade, enfim, que está aventada. Como é que é essa história, hein, Wafazinha? Calma lá, eu não chuto tanto assim os tucanos, porque a gente tem que dar um mérito, né, ao PSDB, porque eles instauraram um plano real aqui no Brasil, mas eles não sabem fazer uma propaganda disso, né? Acho que eles faltaram na aula de marketing. Mas, enfim, falando sobre o Tarcísio, a gente precisa entender a posição dele. O Tarcísio, ele, né, enfim, ele já estava no governo há muito tempo, inclusive atuou no governo Dilma, mas ele é um técnico, ele é uma pessoa assim que tem uma competência gigantesca. E hoje ele está em uma situação onde praticamente o arqui-inimigo dele é o presidente do Brasil. Então ele precisa ter esse jogo de cintura para poder aprender a trabalhar com o governo federal, para que traga a São Paulo coisas que sejam do nosso interesse. Então, assim, eu não julgo essa postura do Tarcísio, óbvio, né, que ele não precisa virar melhor amigo do Lula, mas ele precisa fazer política, né, que é o que falta hoje. Ele precisa estreitar esse diálogo para que a gente avance com as pautas aqui em São Paulo. Ele já e eu acredito que agora era sócio do Lula, e não sei até que ponto vai ser arqui-inimigo. Calma lá também. Não, eu falei que ele era antes um arqui-inimigo. E ele colocou o Kassab nesse meio justamente para que o Kassab consiga fazer essa ponte. Meio de campo. Exato. Eu vou te falar, o Tarcísio, nesse primeiro mês de governo, ele está dando aula, pelo menos ao meu ver. Ele está dando um show. Ele está dando aula para a direita. Com certeza. Ele tá simplesmente não deixando de fazer política, visivelmente, ou seja, no momento em que ele coloca... Não, no momento em que ele coloca o Kassab, ele está fazendo um aceno completo a todo esse estamento que está aí, dizendo, eu quero fazer o negócio andar. Ele não entra em disputas ideológicas, aquela coisa da guerra cultural que o Bolsonaro estava muito focado, e ao mesmo tempo ele está... viajando, entregando. Então, assim, o Tarcísio, eu acho que ele tem chance de crescimento muito grande se ele continuar nessa... Gigantesca. Essa questão da guerra cultural, eu iria até além, porque ele sancionou recentemente a lei, inclusive de autoria do deputado estadual Sérgio Vitor, de regulamentação do uso da cannabis medicinal na rede do SUS em São Paulo. Que o Bolsonaro muito dificilmente entraria num tema espinhoso desse. Diria mais do que isso, porque houve uma tramitação no Congresso Nacional ao longo do governo Bolsonaro para a regulamentação a nível nacional, e o Bolsonaro ativamente articulou contra o avanço do projeto, inclusive fazendo alteração da composição da comissão especial que tratava do tema. Ou seja, e Bolsonaro tratava isso como a porta de entrada dos maconheiros para legalizarem as drogas no Brasil, etc. Ou seja, uma pauta que o Bolsonaro usava ativamente para fazer essa guerra cultural, o Tarcísio
sancionou a lei e fez um discurso emocionado falando sobre o sobrinho dele que faz uso de remédio à base de cannabis. Ou seja, ele, com esse gesto, toma uma atitude de afastamento, com clareza, do bolsonarismo cultural, digamos assim. Agora, está se despontando um político de ponta, né? Ele trabalha com dados e evidências. E pode liderar esse campo, né? O Kassab é um cara extremamente habilidoso. Pelo menos eu acho assim. Aí não sei, o Zé, o Ale também podem colocar a avaliação deles, mas eu lembro na época do Temer, eu colocava o Temer e o Kassab como os dois grandes articuladores, em âmbito de, que segurava o Brasil. Seguro, o cara vai, segura, vamos com calma. São caciques, né? Agora que não tem Temer, para mim, número 1 do Brasil é Gilberto Kassab. Isso para mim tá claro. Se você olhar, quem hoje tem a Secretaria de Governo, que é responsável por comandar o governo de São Paulo, e a indicação de mais, sei lá, 2 ou 3 ministérios, né, no governo Lula, ou seja, essa interlocução, quem hoje no Brasil faz? Eu não vejo ninguém. Então eu acho que, do ponto de vista político, ele está muito bem. Agora, essa visão dele de tentar trazer o Tarcísio para perto do PSDB é uma visão de longo prazo, né? Mas ele já está olhando lá na frente. Ele olha lá na frente, veja, inclusive saiu um artigo ontem do Thomas, ele falando o seguinte, veja, o Lula precisa muito mais de alguém que fala, para de falar essas coisas. Porque você sempre tem aqueles que batem na mão, aquele que você fala para o cercadinho. Então você precisa de alguém, como era o Temer, como que é o Kassab agora, que pode chegar para o Lula, juntamente com o Tarcísio, e falou, olha, você está falando certas coisas que não pode te levar a uma reeleição eventualmente. Coisa, por exemplo, que na época do Bolsonaro, por cercadinho, por que o Bolsonaro não foi eleito? O Bolsonaro não foi eleito por causa dele mesmo. Que cada vez que ele falava uma bobagem, todo mundo batia a mão. Falou, veja, tem uma hora que você pode falar alguma coisa errada e tem que chegar alguém e falar, olha, você não está falando a coisa certa, vai devagar. E agora parece que nesse governo, junto com o Kassab e com o Tarcísio, chega alguém que pode chegar no Lula. O condenado, vai devagar. Bolsonaro, ele foi condenado pelo que ele disse, não pelo que ele foi falando, Roberto, foi tirando máscara. A gente pode dizer que o Lula é o Bolsonaro 2.0? Se ninguém segurar o que ele fala para o cercadinho, é possível. Porque ele fala muito. Mas economicamente falando, Roberto, não dá pra gente comparar a economia de um governo Bolsonaro com a economia do governo Lula, né? Não, estou falando economicamente. Eu estou falando do verborragia eleitoral dele. É que o Lula faz um cercadinho. Economia. O Lula faz um cercadinho plus, né? Tanto é que a economia cresceu 3% e esse ano a economia cresce meio. Organizada, vamos dizer. Deixei claro, falei verborragia. Não econômica. Não. O Lula sempre teve essa característica, né? Às vezes ele até faz discursos contraditórios a depender do público. O problema é que isso... É o cercadinho dele. Exato. Meu querido Alexandre Borges, e essa articulação do Kassab, hein? Olha, vocês falando do Kassab, eu me lembrei, e pelo amor de Deus, se eu falar alguma bobagem, vocês me corrigem, porque eu não sou especialista em religiões de matriz africana, mas eu me lembro uma vez que me explicaram que quando você tem no terreiro lá o pessoal recebendo aqueles orixás, aquele negócio todo, você sempre tem que ter uma figura que eles chamam de Ogã. O Ogã é o único que não recebe, que onde está todo mundo ali incorporado, dançando, não sei o quê, e aí tem que ter um lúcido, racional, que não entra na onda ali. Essa figura eles chamam de Ogã. Então, na política, às vezes você precisa do Ogã. Eu acho que o Kassab é um Ogã. Quando está todo mundo pirado, incorporado, cheio de Exu, tranca-rua, orixá e não sei o quê, no meio daquela doideira toda, tem que chegar alguém com a cabeça ali racional, que não está incorporado por espírito nenhum, para chegar e botar ordem no caso. Então, é importante, claro, que você tenha pessoas que falem do coração, que gritem, que botem para fora, mas você não administra um país apenas com pessoas desse jeito, populistas que jogam para arquibancada, que jogam para o cercadinho. Você precisa lá dessa figura que é o Ogã, que é o cara que chega, ok, todo mundo gritou, ok, mas vamos botar a bola no chão, vamos ver o que é possível fazer, o que não é, como é que se viabiliza essas ideias, o que é possível, o que não é fazer. Então,
Eu peço já perdões a quem entende desse tipo de religião que eu não entendo. Eu estou apenas dizendo do que eu ouvi uma vez de um estudo sobre isso. E se é verdade, o Gilberto Kassab é uma figura muito importante na nossa política por exercer esse papel do nosso OGAN. Muito bem, meu querido Zé Maria Trindade, como é que você vê hoje a influência de Gilberto Kassab no Congresso Nacional? Do OGAN Gilberto Kassab. É o motorista da vez, né? O motorista da vez. O que passa o motorista da vez. Aliás, Felipe, você está muito parecido com o Elton John, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, querido. Eu penso isso toda vez e não falo. Na verdade, eu sou o Elton John. Disfarçado, Olha, é verdade, o Gilberto, eu converso muito com ele, né? Eu acho, assim, é uma fonte muito importante, o Gilberto Kassab, exatamente porque ele dá uma racionalidade, montou um partido que hoje é um pêndulo aí, para onde for esse partido, vai uma maioria muito importante. Ele viu a possibilidade do Rodrigo Pacheco ser candidato à presidência, admitindo a possibilidade ali de Lula ou Bolsonaro não irem para o segundo turno. Ele tem umas visões assim muito importantes. Agora, por exemplo, ele está imbuído aqui de criar uma força paralela a essa força do PT, que é a união do PSD com o MDB e com outras forças para ficar ali independente. Se a gente for olhar, quem que o Gilberto Kassab apoiou? O Lula ou o Kassab? O Lula ou o Bolsonaro? Você vai ter dificuldades, porque não apoiou ninguém. Ele entendeu que se levasse o partido para um lado, ia dividir. Aí ele deixou como está, exatamente para ter essa força. E ele tem essa racionalidade necessária, sim, na política. Agora, não é uma aproximação do Tarcísio com Lula. Governo não faz oposição a governo, e Tarcísio sabe muito bem disso, porque ele foi criado ali na administração. Primeiro no Exército, depois passou no concurso da Câmara dos Deputados, saiu do Exército, foi para a Câmara, entendeu muito ali de política de bastidores e de trocas e foi para o Ministério da Dilma Rousseff. Só para comparar aí a história do Lula e Bolsonaro, o grande parâmetro aqui é Dilma. O Lula virou um Dilma, a indicação é de que pode ser.